No último vídeo do iceberg de países extintos, falamos sobre como nações do passado surgiram e morreram, mas uma especial chamou bastante atenção. Entre 1795 e 1893, o Havaí foi uma nação independente e bastante tradicionalista, que no passado foi governada por uma monarquia e contava com reconhecimento e contato de diversos países do mundo, incluindo o Brasil. Mas hoje é uma unidade federativa dos Estados Unidos da América, contando com uma população bastante diversificada, diversos órgãos de controle militar e sendo um dos destinos turísticos mais buscados por todo o mundo. Essa mudança que esse pequeno arquipélago do Oceano Pacífico teve é bem grande e curiosa, o que faz muitos pensarem do porquê o Havaí deixou de ser um reino independente para se tornar um estado de um país vizinho. Acredite, mas a razão não foi por pura e espontânea vontade, e ao decorrer do vídeo você vai entender o porquê. Hoje vamos ver um pouco sobre o reino do Havaí, quem era seu povo e o principal, por que o Havaí é parte dos Estados Unidos. Antes do vídeo começar, já peço que deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e siga nossas páginas paralelas. Tudo isso ajuda muito no crescimento e evolução do canal. Sem mais delongas, sem mais conversa, vamos ao vídeo. O Havaí é o arquipélago do Oceano Pacífico formado por 8 ilhas, e cuja principal é a Ilha do Havaí, também conhecida como Big Island, que dá nome a todo o território. Apesar da área de 28.311 km², o povoamento das ilhas é relativamente recente. Segundo pesquisas arqueológicas, o processo de povoamento do arquipélago ocorreu entre 300 e 1200 d.C. A primeira onda migratória teria vindo no século IV das Ilhas Marquesas, um outro arquipélago que hoje faz parte da Polinésia Francesa. Já a segunda provavelmente veio do Tahiti ou de Bora Bora no século XI. Os polinésios desenvolveram a cultura e idioma havaianos, que tem como característica o politeísmo, práticas de dança e técnicas bastante ligadas com o mar, como o desenvolvimento de atividades que hoje conhecemos como surf e a caça e consumo de tubarões. Assim como muitos outros povos, os havaianos eram politeístas e acreditavam em vários deuses, e a maioria eram ligados a fenômenos naturais ou animais. O mais poderoso deles era Kane, descrito como deus criador do mundo e pai de todos os seres vivos. Mas além deles, também existia Kanaloa, deus do submundo, Hina, deusa da lua, Papa, mãe da terra e deusa da fertilidade, Ku, deus da guerra, e Pelé, deusa dos vulcões. Os havaianos seguiam um código de conduta chamado de Kapu, onde a sociedade era dividida entre homens e mulheres e as aldeias governadas por laços familiares. Alguns chefes tribais chegavam a ser endeusados após sua morte e a relação entre as aldeias alternava entre períodos de paz e guerra. Durante quase 1000 anos, os havaianos estiveram isolados do resto do mundo, tendo breves contatos com japoneses, chineses e polinésios. Mas há quem diga que alguns navios espanhóis chegaram a atracar na ilha no século XVI, mas que por algum motivo não iniciaram a colonização. Enquanto a América era descoberta e as nações europeias se expandiam pelo mundo, o Havaí ficou isolado e praticamente desconhecido por outros povos, situação que deixou uma cultura rica e com quase nenhuma influência do mundo exterior, status esse que durou até o século XVIII. A primeira visita de um europeu documentada ao Havaí foi do britânico James Cook, que chegou em 18 de janeiro de 1778, batizando o território como Ilhas Sandwich. Cook não teve interesse em reclamar as ilhas para a coroa britânica, já que estava mais interessado em ilhas maiores como a Austrália e a Nova Zelândia. No entanto, ele foi o responsável por mapear o arquipélago e fazer o mundo conhecer aquele território. Ele retornou ao Havaí no ano seguinte para o abastecimento, e quando partiu, sua tripulação sofreu com uma violenta tempestade que os fizeram retornar à ilha do Havaí em fevereiro de 1779. Ancorados a uma certa distância da costa, os britânicos tiveram alguns de seus botes roubados pelos nativos. Cook desceu com alguns homens até a praia para pressionar a devolução das embarcações. Vendo a agressividade deles, o britânico tentou sequestrar o chefe local chamado Kalani. Nesse momento, seu sobrinho chamado Canaena tentou intervir e foi empurrado por Cook.
Canaína então derrubou o britânico no chão, que foi assassinado por seus homens com golpes de porrete. Os soldados britânicos chegaram a disparar contra os guerreiros nativos e a matar alguns deles, mas no final acabaram fugindo devido ao grande número de havaianos. Após esse acontecimento, o Havaí passou a ser visitado por outros europeus e norte-americanos, principalmente interessados no comércio e na caça de baleias. O comércio foi benéfico para os chefes tribais, visto que muitos produtos eram trocados por especiarias, objetos de valor e armas de fogo, que era um tipo de armamento totalmente desconhecido para eles. Mesmo assim, houve uma divisão ideológica, onde alguns chefes defendiam o isolamento, enquanto outros a abertura para o mundo exterior. Na ilha do Havaí, a Big Island, o chefe Kalanick governou até sua morte em 1782 e deixou a liderança para seus dois filhos, Kilawa e Keoa, além do seu sobrinho Canaína, o mesmo que havia lutado contra James Cook. Segundo a tradição, Kiwala e Keoa tinham uma relação de ódio e inveja com Canaína, visto que ele era bem mais amado pelo falecido pai e já tinha cumprido algumas profecias. Como, por exemplo, o seu nascimento teria ocorrido no mesmo dia que um cometa, identificado como Cometa Halley, passou pela Terra, o que indicava o nascimento de um grande chefe. Outra foi que, com apenas 14 anos, Canaína teria levantado uma grande rocha, o que, segundo a crença popular, era um indicativo de que aquele sujeito deveria governar todo o arquipélago. Inicialmente, Canaína possuía alguns poderes religiosos, onde herdou o posto de principal sacerdote do deus da guerra. Porém, ele era favorável em ampliar as relações com os europeus, principalmente pelas armas de fogo. Sabendo da ameaça iminente, Kilawa e Keoa juntaram chefes e guerreiros para conspirar contra Canaína, que, sabendo disso, também foi apoiado por chefes e guerreiros da ilha que rapidamente entraram em guerra. Canaína conseguiu derrotar seus primos um de cada vez e tomar o poder de toda a ilha do Havaí em 1790, adotando o nome de Kamehameha I, que do havaiano significa o muito solitário. A partir de então, ele assumiu a posição que a antiga profecia determinava e, com ajudas de armas de fogo e pólvora, iniciou uma grande guerra para unificar todas as outras ilhas. Canaína fez concessões comerciais a navegadores britânicos, o que garantiu o reconhecimento dele como o rei das Ilhas Havaianas em 1795. Nesse ano, ele possuía já o controle de praticamente todas as ilhas, com a exceção de Kauai, que viria a se render anos depois. Por isso, esse é considerado o ano de fundação do Reino do Havaí. Já com o poder consolidado, Kamehameha I aboliu o sistema Kapu, introduziu um livre mercado entre as ilhas, cedeu terras a chefes apoiadores que criassem plantações de frutas para serem exportadas e criou as primeiras leis que protegiam vítimas de guerra, o Mamalahoi, que protegia crianças, mulheres e idosos em tempos de conflito, considerada a precursora dos direitos humanos atuais. No entanto, como parte do acordo para o reconhecimento internacional, o rei também permitiu a entrada de missionários cristãos, construiu um palácio ao estilo europeu e permitiu que não havaianos e brancos imigrassem para as ilhas, o que gerou uma epidemia que dizimou parte da população que não tinha proteção biológica contra certas doenças. Agora, como nação unificada, o Havaí iniciou sua história moderna, mas que ao longo de sua existência teve que lidar com problemas e ameaças de nações vizinhas. Kamehameha I faleceu em 1819, provavelmente entre os 60 e 80 anos. Após sua morte, seu corpo foi ocultado por dois conselheiros, já que, segundo a crença tradicional, sua energia vital, conhecida como mana, não deveria ser corrompida por qualquer um que visitasse seu túmulo. Por isso, até hoje não se sabe ao certo o que aconteceu com o corpo do primeiro rei do Havaí. Sua linhagem ficou conhecida como Dinastia Kamehameha, e através de casamentos, conseguiu aliança com outras tribos de outras ilhas. Prova disso é que no final de sua vida, Kamehameha I pode ter tido até 40 esposas, visto que a poligamia era uma prática comum na antiga sociedade havaiana. Seu sucessor foi Liholiho, filho do rei com uma concubina, e que assumiu o trono como Kamehameha II. Pelo fato de ser jovem, provavelmente um adolescente, sua madrasta e principal esposa de seu falecido pai, Kahumanu, tornou-se a tutora e instaurou um conselho real que ela mesma liderava, utilizando o título de Kuhina Nui, algo parecido com uma primeira-ministra ou regente. Durante todo o reinado de Kamehameha II, Kahumanu foi quem de fato governou, e pelo fato de ter se convertido ao cristianismo anos antes, mandou destruir todas as imagens e santuários dedicados a deuses havaianos.
Em 1824, Kamehameha II partiu numa viagem rumo ao Reino Unido, a fim de estabelecer laços mais fortes com os europeus. Nessa comitiva, ele levou sua corte, conselheiros e sua principal esposa e rainha consorte. Durante sua viagem, ele fez uma breve parada no Rio de Janeiro, capital do Império do Brasil, sendo uma das primeiras visitas de Estado no recém-independente país. Dom Pedro I e Dona Leopoldina receberam os reis do Havaí e sua comitiva com bastante hospitalidade. O imperador do Brasil deu ao rei uma espada cerimonial com diamantes e uma bainha de ouro, enquanto a rainha deu um anel de diamantes. Em troca, Kamehameha II deu ao imperador um manto tradicional feito com penas de aves tropicais, que foi destruído em 2018 durante um incêndio no Museu Nacional. O rei continuou sua viagem até o Reino Unido e chegou em maio de 1824, sendo recebido como visita de Estado e comentado pela imprensa britânica que nunca havia recebido a visita de um monarca indígena. Eles participaram de uma audiência com o rei George VI e assistiram uma peça teatral, mas devido à pouca imunidade biológica do rei e sua corte, ele acabou contraindo sarampo e morrendo junto com sua esposa em julho daquele ano. No ano seguinte, com o retorno do corpo de Kamehameha II ao Havaí, foi declarada a morte do jovem monarca e a sucessão ao trono. Em seu lugar, foi coroado Kewi Kaeweli, outro filho de Kamehameha I com apenas 12 anos e que assumiu como Kamehameha III. O novo rei foi educado por missionários europeus, sendo introduzido em direito, justiça e economia pelo conselheiro cristão William Richard e a rainha regente Karu Manu. Em 1840, ele lança a primeira Constituição do Reino do Havaí, que era baseada nas constituições europeias e norte-americana, introduzindo noções de justiça e direitos humanos e transformando o governo numa monarquia constitucional. As mudanças mais notáveis foram a mudança da capital de La Rainha para Honolulu e a introdução do cristianismo como religião oficial. Apesar dos avanços e reformas, foi a partir do reinado de Kamehameha III que as potências europeias começaram a colocar os olhos no Havaí, que pela sua localização no centro do Oceano Pacífico, seria um perfeito entreposto comercial entre a América e Ásia. Em fevereiro de 1843, o capitão britânico George Paulet persuadiu o rei a entregar as ilhas para a coroa britânica. Kamehameha III claramente se negou, e o capitão tentou tomar o controle das ilhas à força, e uma batalha ocorreu na costa da ilha do Havaí, que terminou com a derrota das forças invasoras. O rei enviou uma reclamação para o consulado britânico, que por sua vez entrou em contato com o almirante Richard Thomas. Nesse período de incertezas, Kamehameha III teria dito uma frase que se tornou célebre: "A vida da terra é perpetuada em retidão", que se tornou o lema oficial do Havaí até hoje. 5 meses depois, o almirante Richard Thomas, a mando da coroa britânica, ordenou a retirada das tropas de Paulet no dia 28 de novembro, com um documento onde o Reino Unido reconhecia a soberania do Havaí. Esse dia é até hoje comemorado como o Dia da Independência, e em 1845 a bandeira nacional do Reino Unido foi adotada, onde a bandeira britânica, a Union Jack, foi colocada no centro como prova de amizade e fraternidade com o Reino Unido. No entanto, essa não foi a última ameaça de invasão sofrida pelo arquipélago. Em agosto de 1849, o almirante francês Louis Tromelin ameaçou invadir as ilhas com a desculpa de estar tentando salvar os católicos, que eram vítimas de perseguição, visto que o Havaí era uma nação de maioria protestante. Nesse caso, as tropas francesas conseguiram ocupar o forte de Honolulu e, posteriormente, atacaram a cidade com canhões que destruíram prédios públicos. No entanto, as forças do rei conseguiram se reorganizar e lançaram um contra-ataque que terminou com a fuga de Tromelin em novembro de 1849. Kamehameha III continuou enfrentando inúmeros ataques e conspirações de europeus que planejavam conquistar o reino. A partir de 1852, muitos americanos também passaram a habitar o Havaí, administrando terras e se casando com mulheres nativas. Esse crescente aumento fez o rei até considerar impedir a anexação do Havaí aos Estados Unidos. Em 1854, Kamehameha III morreu repentinamente. Seu sucessor foi seu filho adotivo Alexander Liholiho, que assumiu como Kamehameha IV. Ele foi talvez o rei mais instruído do Havaí, que na sua juventude viajou para países como França e Reino Unido, estabelecendo laços políticos e econômicos, chegando a se encontrar com grandes personalidades da época como Napoleão III e a aprender idiomas como inglês e francês. No entanto, seu maior desafio foi o aumento da população americana no arquipélago, que cada vez mais passavam a ganhar influência na política do reino.
A situação chegou a tal ponto que na década de 1860, a maioria dos negócios no arquipélago eram de propriedade americana e o maior comprador dos produtos era os Estados Unidos, o que gerou uma dependência econômica que se mostrou fatal para a existência do reino. Kamehameha IV morreu em 1863, também de forma repentina, e em seu lugar, seu irmão Lota Liholiho assumiu o trono como Kamehameha V, o último de sua dinastia. O novo rei viu o Havaí se tornar um importante exportador de açúcar, principalmente pelo estabelecimento de empresas americanas na ilha do Havaí, Oahu e Kauai. Esse sucesso fez os americanos residentes exigirem cada vez mais voz no parlamento e poder local, visto que alguns até chegaram a se casar com pessoas da alta nobreza. Além disso, empresários americanos que enriqueceram na costa oeste durante a Corrida do Ouro passaram a acreditar que o controle do Havaí era vital em caso de invasão britânica e para a exportação de produtos para países asiáticos. Kamehameha V tentou equilibrar a independência do reino e a dependência dos Estados Unidos, mas cada vez mais se viu persuadido pelos americanos, chegando a nomear o ministro que o aconselhou a ceder um território para a construção de uma base militar, com o local preferido sendo a Baía de Pearl Harbor, na ilha de Oahu. Kamehameha V faleceu em 1872, sem ter tido filhos e sem ter apontado um herdeiro. Com isso, o parlamento decide nomear seu popular primo William Charles Lunalilo, que foi empossado como novo rei e iniciou a curta dinastia Kalai-Mamahu. Lunalilo assumiu em 8 de fevereiro de 1873 e não mediu esforços para impedir que os americanos alcançassem cada vez mais poder político. Muitas propostas, como a compra de um território, a concessão da área marítima do reino a empresas baleiras e o fim do monopólio americano na produção de açúcar, fizeram o rei levar o Havaí a uma crise política e econômica. Durante seu reinado, ele enfrentou um levante militar que resultou na sua deposição. Ele aboliu o exército e o Havaí passou a ser defendido unicamente pela polícia e a guarda real. Lunalilo nunca teve uma boa saúde e acabou morrendo em fevereiro de 1874, pouco mais de um ano depois de assumir o trono. Por não ter deixado herdeiros naturais ou nomeados, novamente coube ao parlamento em eleger o novo rei. A preferida para a eleição era a antiga esposa do falecido Kamehameha IV, a rainha viúva Emma, que naquela altura havia se casado com um empresário norte-americano e tinha laços com empresas britânicas e americanas. No entanto, a eleição de 1874 deu vitória ao alto-chefe militar David Kalakaua, que assumiu o trono com o apoio do parlamento. A eleição de Kalakaua causou revolta dos apoiadores da rainha Emma, que instauraram um motim no tribunal de Honolulu, chegando a matar alguns juízes e legisladores. Kalakaua e seus apoiadores então pediram apoio militar norte-americano e britânico, que enviaram navios e soldados para repelir o levante, visto que o monarca anterior havia abolido o exército. No ano seguinte, o rei foi formalmente empossado com respaldo de americanos, mas esse auxílio não foi de graça. Kalakaua teve que assinar o Tratado de Reciprocidade, que cedeu o território da ilha de Oahu para a construção de uma base militar norte-americana, a famosa base militar de Pearl Harbor. Em troca disso, o rei também se comprometeu em manter a forte produção açucareira nas mãos de norte-americanos. O rei fez uma verdadeira volta ao mundo em 1881, onde foi para vários países como Japão, Alemanha, Reino Unido, Bélgica, Áustria-Hungria, Portugal e Estados Unidos, sendo o primeiro monarca que de fato visitou o país. Kalakaua também manteve fortes laços com o Papa Leão XIII e o Imperador Meiji do Japão, tudo isso como forma de aumentar os laços diplomáticos e políticos do Havaí com o resto do mundo, já que ele havia assumido o trono sob forte influência norte-americana. Existe o boato de que Kalakaua planejava formar uma grande federação de reinos da Polinésia, como Tahiti, Bora Bora, Samoa e Tonga, a fim de frear o avanço colonial europeu na Oceania. Ele também chegou a enviar cartas ao imperador do Japão, sugerindo a criação de uma organização de estados asiáticos e oceânicos, novamente visando frear o avanço colonial. Em 1887, parte de seu gabinete, formado por norte-americanos e empresários estrangeiros, organizaram o levante e obrigaram o rei a assinar a chamada Constituição da Baioneta, que teve esse nome por ter sido assinada com um grande exército de homens ao redor do palácio, prontos para atacar em caso de recusa.
A nova Constituição diminuía consideravelmente os poderes do rei, o tornando uma figura simbólica e com poder praticamente todo nas mãos do parlamento, que por sua vez já era dominado quase que exclusivamente por empresários americanos e cidadãos havaianos de ascendência euro-americana. Em 1889, os Estados Unidos enviou uma frota marítima que passou a ter presença fixa no Havaí. A desculpa era de proteger a soberania do reino dos interesses brancos no país, mas na prática já deixava o arquipélago totalmente à mercê do tio Sam. Kalakaua ficou doente e viajou a São Francisco para cuidar de sua saúde, falecendo em 20 de janeiro de 1891, aos 54 anos. Ele foi substituído por sua irmã Liliuokalani, que viria a ser conhecida como a última rainha do Havaí. Liliuokalani tentou usar os poucos poderes que ainda restavam em sua figura para garantir a soberania havaiana. Mesmo assim, o governo dos Estados Unidos já tratava o Havaí como parte de seu território e queriam manter um monarca que fosse totalmente submisso aos seus interesses. Vendo que não era o caso da rainha e todos os seus esforços para manter a monarquia, ela foi deposta por um golpe de estado liderado por Sandford Duell, que instaurou um governo provisório. Os membros desse novo governo eram todos havaianos de ascendência americana e europeia, e em 4 de julho de 1894 proclamaram a República do Havaí, com Sandford Duell como primeiro presidente. Liliuokalani não abdicou formalmente durante o período e continuou protestando contra o novo governo, e em 1895, um grupo de havaianos nativos tentaram um contragolpe para restaurar a monarquia e a autonomia. Esse evento ficou conhecido como Rebelião Wilcox, que foi sufocada pelas forças republicanas e estrangeiras. A rainha foi posteriormente presa e abdicou formalmente em 16 de janeiro de 1895. A República do Havaí continuou sendo um governo impopular e considerado ilegítimo, até que em 1898, durante a Guerra Hispano-Americana, os Estados Unidos decidiram anexar o Havaí definitivamente, já que o arquipélago servia como uma ponte para a invasão das Filipinas, colônia espanhola. Dessa forma, morria definitivamente o Havaí como nação independente. Sob controle direto dos Estados Unidos, o Havaí tornou-se um território federal. As empresas norte-americanas definitivamente ocuparam o arquipélago e enriqueceram com a produção de cana-de-açúcar e a criação de hotéis como pontos turísticos. A fim de aumentar a mão de obra, os americanos trouxeram pessoas de outros países para habitar as ilhas, como japoneses, coreanos, russos, porto-riquenhos e vários imigrantes de outros países que, pouco a pouco, foram tomando o lugar da população nativa. A infraestrutura também foi modernizada, estradas asfaltadas foram construídas, novas medicinas foram introduzidas e o Havaí tornou-se um verdadeiro polo agrícola a partir da década de 20. Bases militares foram construídas por toda a ilha, potencializando o Havaí como um importante ponto estratégico. E em 1941, o Império do Japão atacou a base de Pearl Harbor, fazendo os Estados Unidos entrarem definitivamente na Segunda Guerra Mundial, e as Ilhas Havaianas tornaram-se um verdadeiro quartel-general na luta contra o poderoso Império Japonês. Em 1959, um referendo foi lançado e a população votou a favor de tornar o Havaí o 50º estado dos Estados Unidos da América. Em 1993, o presidente Bill Clinton assinou uma resolução com apoio de senadores havaianos, onde se desculpava publicamente da participação americana na derrubada do Reino do Havaí. Atualmente, o estado do Havaí possui 1.400.000 habitantes, sendo o 40º estado menos populoso dos Estados Unidos da América. Quanto à população nativa do Havaí, atualmente se conforma em pouco mais de 600.000, sendo que a maioria vive em outros países e outros estados americanos, com os residentes do arquipélago sendo menos de 10% da população. A língua havaiana possui status de oficial no estado, mas é falado por pouco menos de 20.000 pessoas, normalmente como segunda língua e apenas em ocasiões culturais. Essa diminuição drástica da população e cultura havaiana é colocada como ação direta do domínio dos Estados Unidos. Grupos nativistas e nacionalistas até hoje buscam por um autogoverno ou até a independência do Havaí, considerando o arquipélago uma nação ocupada pelos Estados Unidos desde 1898.
No entanto, esses movimentos são ignorados por grande parte da população, agora conformada por brancos, asiáticos e povos de outras ascendências. A estabilidade política, bem-estar social, também ajudam com que a ideia de independência seja mínima. Mesmo assim, a memória do Reino do Havaí segue viva na mente da população, e à medida que os havaianos nativos vão se assimilando, a nação vai se tornando cada vez mais parte de um passado distante. E é isso, pessoal. Não se esqueça, por favor, de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e siga nossas páginas paralelas. Tudo isso ajuda muito no crescimento e evolução do canal. Sem mais delongas, me despeço e tchau.